Agora, para finalizar o nosso curso de TypeScript, a gente vai voltar do começo, que foi o exemplo que a gente deu nas primeiras aulas, que foi a questão das funções, quando a gente acessou o nosso TypeScript Playground, que a gente tinha uma função lá, utilizando o TypeScript, onde a gente tinha umas diferenciações entre o JavaScript. Então eu criei um arquivo aqui, funções.ts, e vou criar uma função aqui, que foi o exemplo que a gente utilizou. Vou colocar como function, lembrando, poderia ser um array-function ou uma função anônima, tanto faz. Mas a nível de exemplificação, vou colocar como function. Somar. Então, tenho a minha função somar aqui, ok? No JavaScript, se a gente fosse trabalhar dessa forma, ele ia receber valores aqui, A e B, e retornar A mais B, ok? E aqui a gente chamaria essa variável, vamos definir uma let resultado, que vai chamar a minha função somar, que seja 1 e 3, 1 e 4, ok? Então, dessa forma, para o JavaScript ia funcionar. Então, criei uma função que vai receber dois parâmetros, vai fazer a soma e retornar a soma e atribuir para minha variável resultado, né, no momento que eu chamo a soma. Só que qual foi o problema que a gente identificou na primeira aula? Se eu vier aqui, vou deixar aqui como 4 e colocar teste, o que aconteceria nesse cenário? Ele, em vez de fazer a soma, ele iria concatenar os dois dados. Então, se a gente tivesse um cálculo sendo feito a partir dessa função, a gente ia ter um grande problema, porque o cálculo ia ser feito de forma correta. Então, o TypeScript, a gente vai ter a mesma estrutura, só que, porém, a gente vai ter como base a tipagem dos dados, ou seja, no valor de A, em vez de ser N, lembra, N ele permite com que seja adicionado qualquer tipo de dado. Então, por isso ele já está reclamando. Ó. O A e B, ele é do tipo N, não é recomendado a gente trabalhar com tipo de N. Tipo N. Então, para solucionar, a gente vem aqui e define o tipo. Number. Então, aqui vai ser tipo number, aqui vai ser tipo number. E dessa forma, a gente já tratou, né, esse tipo de informação e ele já reclamou. Ou seja, eu estou passando o valor do tipo string, sendo que minha função é do tipo numérico, ok? Então, para que essa função funcione, eu tenho que passar um valor do tipo numérico, ok? Perfeito. Agora os erros foram removidos. E se eu executar agora essa função, né? Vamos salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivo também do types. Lembrando, ficam tranquilos que esses arquivos foram compartilhados, vocês podem ter acesso a ele. Então vou vir no meu pact.json. Lembrando, eu estou alterando aqui para ficar mais fácil de executar, mas a gente poderia vir aqui no produto de comando e executar esse comando. E eu vou colocar aqui funções.js. Então se eu viesse aqui ó, no meu funções eu vou só colocar um console.log em resultado, ok? Então, salvei, vou dar um npm run build. Ele vai fazer o processo de transpilação de todos os arquivos que estão dentro da nossa pasta src. Então, caso você tenha feito uma outra atualização de todos os arquivos, esse arquivo vai ser transpilado e gerado novamente o arquivo JS. Perfeito? E aqui eu vou dar npm run dev. Ok? Ele trouxe 11, que é a soma entre 7 e 4. Perfeito? Uma outra forma da gente trabalhar também é definir o tipo de retorno dessa função. Então, assim como a gente definiu os parâmetros, né, o tipo de cada parâmetro, a gente consegue definir o tipo de retorno. Então, a gente pode vir aqui e definir que essa função vai retornar um valor numérico. Então, o TypeScript vai forçar que esse valor seja do tipo numérico, perfeito? Então, o retorno disso aqui vai ser do tipo numérico. Agora, se eu viesse aqui e colocasse string, agora ele vai dar um erro, porque eu estou recebendo dois valores numéricos,
Só que aqui a minha soma vai retornar um valor numérico que eu estou esperando uma string. Então eu poderia vir aqui e colocar resultado mais... Lembrando, você poderia trabalhar com template string, acho que fica até mais fácil, ó. Com template string, ó. Resultado, beleza. Aí abro o nosso cifrão, chaves, e fecho o meu template string, ok? E aí ele para de reclamar. Por quê? Porque agora eu estou retornando uma string, perfeito? Então é uma forma da gente trabalhar. Então, dessa forma que funcionam as funções em TypeScript. Então a gente cria uma função, para cada parâmetro a gente precisa passar o tipo de dado e também a gente pode delimitar o que a função vai retornar, que tipo de dado a função vai retornar. Então nesse caso ela vai retornar uma string, nesse caso eu poderia mudar para um number, ela vai retornar de fato a soma, um booleano e assim por diante. Então a gente traz uma segurança, lembrando, isso tudo a nível de desenvolvimento, porque se eu vier aqui nesse código, vou dar um build novamente, e vou dar um dev. Se eu acessar novamente, acho que eu não salvei, por isso que ele vai gerar a mesma versão. Vou dar um build de novo. E vou dar um dev. Então ele já gerou nossas funções aqui. Se vocês perceberem, não teve muita mudança, porque ó, ele refatorou, né, o nosso código, mantendo a estrutura do JavaScript. Então aqui eu não tenho a tipagem de dados, aqui eu não tenho uma tipagem de retorno, e aqui eu só tenho um retorno dessa forma. Então ele vai funcionar da forma com que o JavaScript de fato funciona. Então o TypeScript ele vem a nível de desenvolvimento para tentar mitigar alguns problemas, ou seja, você tentar pensar de outras formas de tratar uma variável ou criar uma função que venha a mitigar possíveis problemas que podem dar na sua aplicação por questão de tipagem de dados em relação a dado que pode vir com problema e sua aplicação pare de funcionar ou funcione corretamente de acordo por causa de uma tipagem de dados. Então o TypeScript ele vem dessa forma. Ele vem trazer uma tipagem um pouquinho mais robusta para que você tenha mais controle do seu dado, da sua aplicação a nível de desenvolvimento e traga uma aplicação mais segura e com menos erros possíveis, né? Claro, a aplicação pode ter erro, mas o TypeScript ele vem nos ajudar a nível de tipo de dados a ter uma segurança maior em relação às funcionalidades da nossa aplicação. Então isso é o importante da gente entender de TypeScript, né? Não foi um curso muito grande, porque não tem tanta coisa. Claro, tem mais coisas para serem passadas, mas a gente vai ficar nesses pontos por enquanto, que é o cenário ideal para que você possa evoluir ainda mais com o framework, né? A partir desses conceitos que foram passados nesse curso, você já consegue evoluir para um framework, para um Next.js, para um React, que todos esses conceitos que foram passados você vai acabar utilizando lá. Então fizemos uma introdução do TypeScript, vimos a documentação, vimos o playground, aprendemos a instalar o TypeScript, lembrando a nível de projeto, você pode sim instalar de forma global dentro da sua máquina, aí você evitaria de colocar o npx, né? Aí você só executaria direto o tsc build, ok? Então, vimos como instalar, vimos como gerenciar a pasta onde ficariam os nossos arquivos TypeScript e aonde seria gerado os nossos arquivos JS que ficam dentro da configuração do arquivo tsconfig.json. Então, a gente consegue delimitar o arquivo de saída, né, a pasta de saída que fica na nossa pasta dist, e também a nossa rootdir, que é na pasta src. Então, vimos esses conceitos além das tipagem básica, vimos também a possibilidade de uma variável aceitar mais de um tipo, vimos array, objeto, types, então aprendemos muitas coisas e finalizamos com funções. Então espero que vocês tenham gostado desse curso. Lembrando, se você está iniciando esse curso, não deixe de assistir o curso de JavaScript, porque ele vai te ajudar bastante a entender todos esses conceitos de forma simplificada do TypeScript.